Sejam todos muito bem-vindos à quinta aula deste curso Maria na Bíblia. E este vídeo é sobre a mulher no Evangelho de São João. O Evangelho de João, ele é muito imagético, tá? Não só o Evangelho, todos os escritos de São João, todos eles. O Evangelho, as três cartas e o Apocalipse, né? O Apocalipse é o principal, que a gente já está mais habituado a pensar que é um livro imagético, é um livro cheio de símbolos, certo? De imagens que exigem da gente um esforço para compreender o que de fato ele quer dizer. Mas se olharmos não só para o Apocalipse, mas como uma espécie de voz de São João, uma espécie de jeito de São João escrever, a gente vai perceber que no Evangelho também tem uma série de imagens, né? Como ele já começa, né? No princípio era o Verbo. É uma forma totalmente diferente de começar o Evangelho. E, inclusive, nas suas cartas. As cartas de São João também são muito simbólicas. E se a gente tem isso em mente, a nossa leitura do Evangelho de João fica diferente. Fica diferente. A gente não toma o Evangelho de João tanto como um documento histórico. É claro, tem a historicidade dos fatos, né? Não estou negando isso, claro. Né? Mas eu estou querendo dizer o quê? Que ele está mais preocupado em ensinar, em revelar verdades através dos símbolos, né? O escritor, o agiógrafo, né? Mais preocupado com isso do que em contar as histórias das coisas que aconteceram. Né? São Lucas, vamos dizer assim, é o mais preocupado, é o que ele diz no próprio prólogo, né? Que ele está preocupado em transmitir aquilo que ele foi investigar, que ele foi procurar saber com as testemunhas oculares dos fatos que aconteceram. Então São Lucas ele está mais preocupado com a historicidade da coisa que ele está revelando, né? Apesar de ser um texto também imagético, né? Do que São João. São João não. A preocupação de São João é contar para as pessoas aquilo que elas não estão vendo. Então esse é o sentido de Apocalipse, revelação. Não é só no livro do Apocalipse que São João faz isso. Em todos os seus escritos ele faz isso. E então, tendo feito essa introdução, vamos ver o que São João diz sobre a Virgem Maria. E aqui eu peguei as duas passagens explícitas sobre Nossa Senhora. E nas duas existe algo de muito peculiar, algo de muito específico e que os ignorantes tomam como sendo algo rude, como a palavra rude de Jesus, que é o fato de Jesus chamar Maria de mulher. Vamos ao texto. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. 3 dias depois do que, São João? Não é? Uma tradução mais literal fala no terceiro dia. Se a gente for pegar desde o iniciozinho do Evangelho, que aqui é o início do capítulo 2, né? Se a gente pega do início do capítulo 1, a gente percebe que existe um paralelo muito explícito do Evangelho de João com o início do livro do Gênesis. São João diz assim: no princípio era o Verbo. Já começa com no princípio, né? O Gênesis também começa com essa expressão no princípio, o Bereshit no hebraico, né? Que em grego foi traduzido para Gênesis. É no princípio, no começo de tudo, era o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, certo? A gente já vê aqui que está começando tudo, desde o início, desde o princípio, desde o nada. E aí ele vai dizer, né, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, essa passagem que nós conhecemos, nós ouvimos todos os anos na missa de Natal. Só que ele continua o seu paralelo com o livro do Gênesis, não é só esse no princípio. O Gênesis, quando Deus cria a luz, o Gênesis fala da luz 5 vezes. O Gênesis começa assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Já começa, né? Deus diz: faça-se a luz, uma vez. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa.
e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, 5 vezes. Então, foi falado da luz aqui 5 vezes, no dia que Deus criou a luz. E ele criou a luz como? Falando. E aí, São João coloca, no princípio era o verbo, o logos, né? O sentido, mas não só sentido, também palavra, certo? Então Deus criou falando, aqui já tem o verbo, no Evangelho de João. E São João ele fala 6 vezes de luz. Nele havia a vida, versículo 4. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo o homem. 6 vezes. Se a gente juntar esse versículo 8 aqui, não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz como um só, então 5 vezes, assim como no Gênesis. E aí o que há de mais peculiar no início do Gênesis? A criação em 6 dias e o descanso sabático de Deus no 7º dia. E São João faz esse paralelo. Ele conclui aqui a criação, né, o verbo se fez carne e tal, conclui seu prólogo, e aí tem um momento que São João ele é indagado, né, você é o Messias e tal, ele diz, eu não sou o Cristo, né, enfim. E aí no versículo 29, São João diz assim, no dia seguinte, aqui é o 2º dia, é o paralelo com o 2º dia da criação, e é o momento em que João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. No 2º dia da criação, Deus faz o firmamento para separar as águas de cima das águas de baixo. E aqui São João está falando de águas, as águas do batismo que separam os homens. Separam os homens por meio da conversão. Versículo 35. No dia seguinte, então aqui já vamos para o 3º dia. O 3º dia foi um dia que Deus fez o elemento árido, né? Surge o elemento árido, que as águas se juntem e surja a terra. E aqui é o momento em que algumas pessoas, os discípulos de João, vendo Jesus, né, que João apontou, este é o Cordeiro de Deus. Diz de novo. E aí os discípulos de João vão até ele e dizem, Rabi, onde moras? E aí Jesus, vinde e vede. Respondeu-lhes ele, foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Então, uma espécie de ligação com a terra. Né? Onde moras? Vinde ver. Versículo 43. No dia seguinte, vamos para o 4º dia da criação, quando Deus faz os luzeiros no céu. E é quando é falado de Moisés. Cristo chama outros discípulos, né? Cristo começa de fato a chamar os discípulos. E aí se encerra com Cristo falando do céu. Então, temos aí os luzeiros que são os que são chamados por Jesus, né? Aqui tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galileia. Encontra Filipe e disse-lhe, segue-me. Então começa a chamar as pessoas. É feita uma menção a Moisés também, como uma espécie de luzeiro do Antigo Testamento. E no final, Jesus disse, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma ligação direta ao céu. Né? E aí sim, agora começa o capítulo 2. Quando João diz, no 3º dia, então a gente pula aqui do 4º dia para o 7º. Né? Mais 3 dias, né? O 4º mais 3 dias, vamos para o 7º dia. O 7º dia da criação. E o curioso é que, passando essa narrativa, não há mais esse negócio de datas aqui. Né? No dia seguinte, 3 dias depois, acabou. Depois dessa narrativa das bodas de Caná, acabou-se essa estrutura de ficar falando no dia seguinte, já começa uma outra espécie de narrativa. São João já dá continuidade à narrativa de outra forma.
certo? Então começa. No terceiro dia, né, ou como está aqui na tradução da Ave Maria, 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. E o que foi feito no sétimo dia? Nada. Foi o dia que Deus descansou. Foi o Shabat, né, o descanso de Deus. E essa festa das bodas é uma festa de casamento, onde está todo mundo o quê? Curtindo a festa, está todo mundo descansando, né? E tem um salto direto, né? A festa de casamento, então houve um casamento. O casamento nos remete ao dia anterior, ao sexto dia, que é quando Deus faz o homem e a mulher. Deus fez o homem e a mulher no sexto dia. E aqui no sétimo está tendo um descanso sabático. Está tendo a festa de casamento, a comemoração pela criação do homem e da mulher no dia anterior. Agora vamos continuar o texto. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: Eles já não têm vinho. Aqui, se a gente está olhando para o Evangelho das Bodas de Caná com essa ótica de paralelo com o livro do Gênesis, como uma espécie de apocalipse, como uma espécie de revelação de verdades superiores a partir da historicidade da coisa, que é o que São João faz, nós não podemos mais ver não podemos deixar passar nenhum detalhe do Evangelho de João. Não podemos. Maria viu que não tinha mais vinho. E ela vai, corre a Jesus e diz: Eles já não têm mais vinho. Eles quem? Claro que, num contexto, ela está se referindo aos donos da festa. Né? Acabou o vinho. Mas se nós estávamos falando de um casamento, se nós estávamos fazendo um paralelo com a criação do homem e da mulher, e se nós estamos no descanso sabático, primeiro não era preciso, não era para fazer nada, era só para curtir a festa. Mas eles, Adão e Eva, a humanidade, você e eu, nós todos, não temos mais vinho. Não temos. Acabou. O vinho é o símbolo da alegria na Sagrada Escritura. E não é uma alegria qualquer. É uma alegria efusiva que sai de dentro. O vinho, ele é aquilo de mais pleno que nós temos na nossa natureza, certo? Não é o shalom, né? Não é a paz perfeita. O vinho não é isso, mas é aquilo de mais perfeito humanamente falando que nós temos, aquela alegria mais plena humana que nós temos, certo? Tanto que o vinho ele revela aquilo que há em nosso interior, na Sagrada Escritura. O vinho ele tem essa ação. Quando, acho que é Noé, se não me falha a memória, quando Noé se embriaga com o vinho, o que ele faz? Ele sai nu de sua tenda, mostrando que existe em Noé uma pureza original, um retorno ali à pureza de Adão, que foi perdida. Noé era um homem justo, era um patriarca santo. E com o vinho ele revela isso que está dentro de Noé. E o vinho é o elemento utilizado por Cristo para transubstanciar em seu sangue na última ceia e para perpetuar esse milagre de transubstanciação em cada missa. Certo? É o vinho que é aquilo que há de mais pleno no ser humano, na natureza humana, aquela alegria que nós temos e aquilo que vai revelar aquilo que está oculto em nós, certo? Então nós não temos mais esta alegria, não temos mais nada de puro em nosso interior. O nosso vinho acabou. O homem perdeu a sua alegria. O ser humano vive em busca de vinhos o tempo todo. O ser humano vive, depois da queda de Adão, em busca de vinho em qualquer lugar. Não é só na bebedeira, de fato, né? Literalmente falando. Não é só na cachaçada que o homem procura essa alegria que ele perdeu. Mas em toda espécie de refúgios, de subterfúgio, de vícios, né? Até em rede social. Né? A gente procura o vinho porque a gente já não tem mais vinho no nosso interior. Não temos mais. Acabou. E aí vem Jesus que estava no seu descanso sabático. O Deus que estava descansando no sétimo dia. Agora, a resposta de Cristo já toma uma dimensão diferente, né? Olhando desse jeito. Já toma uma dimensão diferente, mas tem muito mais aqui. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: Mulher,
gnai. Isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Isso compete a nós, né, no grego, tie moi kaisoi, é algo como, que temos nós a ver com isso? Que temos nós a ver com isso? Que tenho eu contigo? Né? A tradução literal é isso, que tenho eu contigo, mas é no sentido de que nós dois temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. E esse tie moi kaisoi aparece outras vezes no Novo Testamento, com esse mesmo sentido de que nós temos a ver com isso? Certo? A minha hora ainda não chegou. Ou ainda não é chegada a minha hora. Uma tradução mais literal. Que hora é essa de Jesus? A hora de fazer milagres? Sim, claro, a hora de fazer milagres. Mas por que especificamente a hora de fazer milagres? São João ele fala de outra hora de Cristo. A hora do Cristo ser glorificado. A hora do Cristo ser glorificado. São João ele fala dessa hora em outras passagens. Temos aqui João 7, 30, João 8, 20, João 12, 23 e 27, João 13, 1 e João 17, 1. Nesse último, que é no cântico sacerdotal de Jesus, na oração sacerdotal de Jesus, ele fala, é chegada a hora, Pai, de glorificar o teu Filho. Então chegou a hora, Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal para se entregar à sua paixão e à sua glorificação. Então a hora de Cristo é a hora dele ser glorificado como o Messias, como o enviado, como Deus mesmo, certo? Agora Jesus está no seu Shabá, Jesus está no seu descanso sabático, o Deus que descansa no sétimo dia. Por isso que não era chegada a hora dele, certo? Então por isso que não era chegada a hora de fazer milagres também. Porque quando o Messias viesse, diziam os profetas do Antigo Testamento, haveria abundância de pão e abundância de vinho. Claro que não é literalmente, mas Cristo faz esses milagres literais para as pessoas entenderem que Ele é o Messias esperado, o Messias profetizado no Antigo Testamento, e que a abundância de pão e de vinho materiais são apenas símbolo da abundância de saciedade e de alegria que Ele vai trazer espiritualmente para todo mundo. Então, quando Ele multiplica os pães, é esta abundância de pão que os profetas falaram no Antigo Testamento. Esta abundância de vinho aqui também já é o sinal. E o curioso é que não há nenhum milagre de multiplicação do vinho em nenhum outro momento, esse é o único. Por isso esse é um sinal direto de revelação de Cristo como o Messias, certo? Por isso que também não era chegada a hora dele fazer isso. Ele podia ressuscitar um defunto, que não seria tão explícito quanto esse milagre de multiplicação do vinho. Né? Caiu uma pessoa aqui, o noivo morreu. Jesus vai lá e ressuscita, não tem problema. Não tem tanto problema do que esse de multiplicar o vinho. Certo? Porque se revela diretamente que ele é o Messias. E não era chegada a hora dele revelar isso. Mas, em atenção ao pedido desta mulher, da sua mãe, o que acontece? Continua o texto. Disse então sua mãe aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Tipo assim, se fosse uma negação de Jesus, se fosse uma palavra ríspida, ela ia ou insistir ou desistir. Ela não ia simplesmente, ouviu aquilo, aí ela se dirige aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Tipo assim, é meu filho, tá? Meu filho vai vir aqui, já tá certo. Já tá resolvida a coisa. Então não foi uma palavra ríspida. Tanto que Maria entendeu, né? Maria entendeu que não era a hora, mas ela pediu, então o filho vai atender ao pedido da mãe. E por que ele chama a sua mãe de mulher? São João, nos explique, por favor. Porque em nenhum outro evangelho Jesus chama a sua mãe de mulher. Só no evangelho de João. Só aqui. Não há nenhum outro texto, nenhuma carta de nenhum outro apóstolo sequer que fale que Jesus chamava a sua mãe de mulher. E se isso é exclusivo de São João, isto é imagético, isto tem um significado. Não é literal, no sentido de que, então Jesus chamava de fato sua mãe de Guiné ou de Guinai. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Esta palavra do grego, ela é aquilo que eu já disse em aulas anteriores. Mulher no sentido mais amplo do termo.
Então é mulher se referindo à jovem, à virgem, à casada, à idosa, à esposa, certo? Quando o homem fala com sua esposa, o marido fala com a sua mulher. Ele usa essa mesma expressão. Então é uma expressão muito ampla, para abarcar todas as possibilidades de mulher. Então, logo, tem um sentido literal de ser a mulher enquanto símbolo. A mulher enquanto símbolo. A mulher enquanto passividade, enquanto matéria. E ele é o quê? É o logos, é o verbo, é o sentido, é o espírito, é o lado ativo. É o símbolo mais ativo, masculino. É o espírito. É o espírito que se fez carne. É o logos, é o sentido. E Maria é a mulher, é a passividade, é a terra, é a matéria. Tem esse aspecto. E tem um aspecto espiritual mais profundo que eu peço a atenção extrema aqui, para a gente não confundir o que está sendo dito, para a gente não interpretar mal o que está sendo dito. Jesus chama sua mãe de mulher num sentido esponsal, espiritual. Esponsal, espiritual. Vamos lá. Por que Cristo nunca se casou? Uns vão dizer que ele é o autor do celibato, né? Ele é o modelo de celibato. Tá, que seja, né? Que seja. Não está errado isso, não. Mas Jesus, ele não fez, não disse, não pensou nada sem um sentido. Ele é o Logos, né? Tudo que ele fez, que ele disse, que ele pensou, né? Toda a forma de agir do Cristo tem ali uma pedagogia, tem um ensinamento superior, tem uma revelação. Tem uma revelação daquilo que ele é, daquilo que ele faz, daquilo que ele continua fazendo e continua sendo. Certo? Então, se São João colocou isso de forma estrita como Cristo chamando sua mãe de mulher, há um sentido esponsal e espiritual. E se Cristo nunca se casou, há um sentido espiritual neste ato de nunca se casar, mesmo ele sendo o autor do sacramento do matrimônio. Cristo não se casou porque ele precisava redimir o primeiro casal, Adão e Eva. Adão e Eva tinham uma união estrita, uma união perfeita, que era a união de marido e mulher. A união tão estrita que Deus tirou Eva do lado de Adão. Deus aparentemente separou os dois, mas não separou. Os dividiu para os unir novamente, para que haja uma união perfeita entre os dois. Só que essa união foi rompida com o pecado. Com o pecado entrou a morte no mundo. E com a morte há a separação entre os esposos. Até que a morte os separe. A união é perfeita até que venha o salário do pecado para separar os dois. Cristo, como novo Adão, como aquele que veio redimir o pecado do primeiro Adão, ele precisava, não precisava, porque ele é Deus, mas ele quis se servir, ele quis precisar de uma Eva, para que a história fosse redimida tal como ela aconteceu. Se aconteceu deste jeito a entrada do pecado no mundo, a saída do pecado no mundo segue a mesma ordem. Segue a mesma ordem. Porque Deus é pedagógico, é um pedagogo. Deus não é um tirano que faz as coisas do jeito que acha que quer e que pronto e acabou e não está nem aí para quem está vendo, quem quiser seguir que segue. Não é assim. Existe um ensinamento, uma pedagogia divina que vai nos ensinando, que vai nos revelando quem Ele é e qual é o seu projeto para o ser humano. E esse projeto passa pelo mesmo caminho em que a queda do homem passou. Houveram um homem e uma mulher que trabalharam para a perdição da humanidade. Agora, existem um homem e uma mulher que trabalham para a salvação da humanidade. Maria não é salvadora, pelo amor de Deus, mas é a Eva do novo Adão. E esta Eva e esse Adão não podem mais ser marido e mulher. Eles têm que ter uma união perfeita que seja ainda superior, uma união que a morte não seja capaz de separar.
uma união que a natureza seja superior. A natureza. Porque a natureza do matrimônio, ela tem algo de perfeito, sim, mas é necessário que haja o sacramento, é necessário que haja uma força espiritual para transformar esta união em algo espiritual. A união entre mãe e filho não necessita de sacramento. Não necessita. É claro que quando há o sacramento, a união fica sendo superior, né? O homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, no sacramento do matrimônio há uma superioridade, certo? No sacramento, mas na natureza da união conjugal entre um homem e uma mulher, não. A natureza, estou falando da natureza das coisas, fora o espiritual. Não existe sacramento que ligue um filho a uma mãe, certo? Então o sacramento é sempre superior. Agora, na união entre mãe e filho, existe uma união tão perfeita que a morte é incapaz de separar. Quando o filho perde uma mãe, a mãe continua sendo mãe dele. Quando a mãe perde um filho, o filho continua sendo filho. A morte é incapaz de separar um filho de uma mãe. Por isso que o novo Adão e a nova Eva tinham que ter uma união natural que fosse superior, que a morte não fosse capaz de separar. União superior aos antigos Adão e Eva. Por isso que há um sentido esponsal espiritual, que liga Cristo à sua mãe, mas não no sentido de marido e mulher. É esponsal, sim, porque estão unidos, mas é espiritual, é superior, é mais elevado. É para a gente entender que há uma união estreita entre os dois, tal como tinha em Adão e Eva. Só que a diferença é que esta união não é dissolvida com a morte. Por isso Cristo chama sua mãe de mulher. Ah, dava para chamar só de mãe, de mater? Dava, mas a gente não ia pegar esse paralelo. A gente não ia pegar essa união entre mãe e filho. Porque existe algo de esponsal, mas não há complexo de Édipo aqui. Não é? Não há complexo de Édipo. É uma esponsal espiritual que liga os novos Adão e Eva aos antigos, porém os torna superiores. Tá? Então está explicado, é por isso que é mulher. E aí o que acontece? Eu não vou nem ler o texto porque a gente já tomou muito tempo, ainda tem outro texto. Jesus realiza de fato o milagre. Né? Jesus vai até os serventes, manda encher as talhas de água, os serventes pegam, enchem ali em torno de 480 a 600 litros d'água, né? Mais ou menos. E aí servem o vinho, né? A água tornada vinho ao mestre-sala, ao degustador de vinhos da festa, e ele chama o noivo e fala, olha, todo mundo geralmente serve o vinho melhor e quando está todo mundo bêbado, serve o vinho que não presta, mas você guardou o vinho melhor até agora. O vinho melhor. O vinho melhor que revela melhor o que nós temos dentro, que nos alegra de fato, uma alegria verdadeira. É o sentido. Agora sim nós encontramos um sentido. O sentido que foi perdido com a queda de Adão e Eva. Né? O sentido da vida foi perdido. O homem perdeu. E agora o Logos, que se fez carne, trouxe vinho de volta para a humanidade. Trouxe sentido. Então veja, este vinho aqui ainda não é o vinho da salvação, o cálice da salvação do sangue de Cristo. Mas ainda é o fruto da videira. A gente já encontrou o sentido que nos deve impulsionar para seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual falou São João, para que possamos, de fato, tomar do vinho que vai agora nos dar a vida eterna. E aí no final diz, né, que Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então tá aí, um sinal messiânico que fez com que os discípulos, aqueles que já estavam seguindo, que Jesus, né, chamou, creram que Jesus era o Messias.
E aí São João ele vai repetir essa expressão de mulher lá no capítulo 19, que é quando Jesus já está crucificado. É um trecho bem pequeno. João 19, 25 e seguintes. Junto à cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Aqui ainda tem uma confusão para a gente saber se Maria, mulher de Cleofas, era a irmã de Maria ou se era uma outra mulher, né? Estava a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Né? Enfim, independente de qualquer coisa, essas mulheres estavam lá. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, que é o próprio João, né? O curioso é que João ele não se nomeia no Evangelho. Ele diz que era esse, aquele que Jesus amava, o discípulo amado de Cristo. E a gente sabe que é ele pelo contexto, né? Falta João aqui na história e os outros evangelistas, né? Quando narram algo que está em comum e São João não fala o nome dele, fala o discípulo amado e todo mundo, é você, né? Pois é. Disse à sua mãe, então Jesus disse à sua mãe, mulher, Gné, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa, ou numa tradução mais literal, a tomou como sua. Sua o quê? Sua mãe. Mas João era filho de Maria? Claro que não. Aqui a gente já quebra aquela historinha que fala que Maria teve outros filhos, não é? Por quê? Porque senão era para Jesus falar assim, João, chama lá meus irmãos e manda cuidar da minha mãe. Não é? Porque Jesus não ia estar de raivinha, de picuinha, não é? Chateadinho, porque os irmãos dele o abandonaram e falaram, não quero mais saber de meus irmãos. Agora você é o filho que vai cuidar da minha mãe. Que aqueles caras lá, eu não reconheço mais aqueles caras, só porque eles me abandonaram. Não é? Jesus não ia ficar de picuinha na hora em que ele está perdoando seus algozes. Não é? Está perdoando quem está tirando a vida dele para não perdoar quem o abandonou. Pelo amor de Deus. Não é? Então é óbvio que Jesus não tinha irmãos biológicos. E é óbvio que o que está acontecendo aqui tem um sentido espiritual superior. Vamos lá. Jesus chama Maria de novo de mulher. Não é? Por quê? O que está acontecendo nesse momento? Jesus está entregando sua vida e junto à cruz de Jesus estava de pé Maria. Maria estava de pé. Maria estava como nova Eva devolvendo o fruto para a árvore. O fruto que a antiga Eva tomou para si e colocou na sua barriga, colocou nas suas entranhas. Maria tirou das suas entranhas o bendito fruto e devolveu para uma árvore, a árvore da cruz, no topo do Monte Calvário, no monte que era o ponto de ligação entre o céu e a terra. E não era qualquer monte, o Monte Calvário, onde acreditava-se que Adão estava enterrado ali. Da semente má de Adão surgiu a árvore da cruz. E nesta árvore foi enxertado um bendito fruto. Um bendito fruto do qual, desta árvore, da árvore de Adão, isto é, da humanidade, agora nós temos os frutos que não são mais o fruto da videira. Jesus diz na última cena, não mais bebereis o fruto da videira até que venha de novo o Filho do Homem. Agora são os frutos dos sacramentos. Através dos homens, da semente de Adão, dos homens pecadores, comedores de feijão, nós recebemos a bênção de Deus que são os sacramentos. Através dos padres, dos bispos, nós temos aí os frutos do sangue de Cristo, os 7 sacramentos que são derramados em nós, o fruto enxertado na árvore da cruz. Então Maria está realizando aquilo que Eva tinha feito como imagem. Maria está realizando, de pé, impávido colosso, firme e forte, sofrendo as dores lancinantes na sua alma, na sua psique. A espada atravessando a alma de Maria, nesse momento. E ainda acontece uma consequência. Depois do pecado, Adão e Eva geraram os filhos. Né? Veio a geração de Caim e Abel, de Sete. Depois da redenção, do ato de redenção, há a geração de filhos, que são os filhos da igreja. Maria está agora sentindo as dores do parto da igreja. As dores que ela possivelmente não sentiu quando ela ganhou Jesus Cristo.
quando ela deu à luz à cabeça da igreja. Agora, quando ela está dando à luz aos membros da igreja, simbolizados aqui na figura de São João, o discípulo amado, aqueles que são amados por Deus, que recebem os sacramentos, que são introduzidos no seu corpo, nasceram no momento em que Maria sentiu as dores do parto no alto da cruz. E é por isso que Jesus fala: eis aí o teu filho. Agora, a união esponsal e espiritual entre Cristo e Maria gera filhos espirituais. Filhos espirituais. Pelo amor de Deus, prestem muita atenção nisso daqui. Não há nenhum sacrilégio, pelo amor de Deus. Né? Não há complexo de Édipo aqui no que está acontecendo. Prestem atenção. É um sentido esponsal e espiritual. A união entre Cristo e Maria, entre filho e mãe, entre espírito, logos, sentido e matéria, terra, passividade, nascem os filhos amados. Nascem os filhos. E desta hora em diante, João a tomou como sua mãe. Levou ela para sua casa, cuidou dela. E de agora em diante, filhos bem-amados de Deus, membros da Igreja de Cristo, tomemos Maria como nossa. Como nossa. Porque é fácil a gente... Claro, não é fácil na realidade atual, mas mesmo assim é fácil nós dizermos que seguimos Jesus Cristo. É fácil a gente dizer que a gente aceita Cristo como Salvador da nossa vida. Mas a gente não tem como rejeitar a árvore que gerou esse fruto. Não tem como. Se somos filhos bem-amados de Deus, acolhamos Maria como nossa mãe. Então, é isso. Claro que para falar do Evangelho de São João eu ficaria aqui horas e horas só com esses trechos, mas eu me contenho e acabo por aqui, para esse vídeo não ficar gigantesco, tá bom? Agradeço você que tem acompanhado essas aulas. Se você está chegando agora e não assistiu os vídeos anteriores, corre lá e assista as 4 aulas anteriores e não perca as aulas seguintes, certo? Ainda faltam algumas aulas para a gente encerrar o nosso curso. Apesar de não termos mais muitas referências explícitas a Nossa Senhora, vamos encontrar agora Nossa Senhora em outras passagens, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, certo? E passagens proféticas e passagens alegóricas, tá bom? Não deixe aí também de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo para os seus amigos, tá certo? E dê uma conferida aí também nos links que estão na descrição. Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, em outras redes sociais, segue aí os links abaixo, tá bom? Um abraço e até a próxima.